primeiramente, assim, segundo a IEA, esse ano de 2023 vai ser, no setor de energia como um todo, vão ter investimento de 2,8 trilhões. De 2,8 trilhões, 1,7 vai ser em renováveis. Isso é, a cada R$ 1, $1, né, que eu coloco em energia fóssil, eu estou botando 1,7 em renováveis. Isso mostra, efetivamente, que o mundo está apostando e investindo em renováveis. Também, segundo a IEA, a primeira vez que os investimentos em óleo e gás, a previsão para esse ano seja menor do que a energia solar. Isso é um ponto interessantíssimo. Recentemente, né, o governo federal lançou o PNH, que é o Plano Nacional de Hidrogênio, de baixo carbono, e ele usa, nas suas apresentações, um estudo do SEBRE, que apresenta um gráfico interessante de transição energética, e a Lamarcha vai muito ao encontro do que você colocou, que a principal força motriz na transição energética, não só do Brasil, mas global, passa pela biomassa. A biomassa vai ter um papel cada vez mais relevante nesse processo. E aí, Garrett, você trouxe um negócio no final que eu vou começar provocando o Cássio nesse ponto, que é o seguinte, sem dúvida, nós tem que ter a visão, maturidade tecnológica, evolução de mercado, e para a gente ter maturidade tecnológica e evolução de mercado, eu tenho que ter outra coisa que é importante, que é a capacitação de pessoas e pessoas preparadas para esse momento de transição. A Copel vem fazendo várias ações sob a liderança aí do Daniel, Bertol, Cássio, estão de parabéns, assim, e a expectativa que a gente tem é muito positiva com a Copel. E aí, para mim, quando a gente fala de transição energética, tem outro dado que, para mim, esse dado eu nunca esqueço da IEA, que é o seguinte: quando a gente olha investimentos em implantar, a gente, quando pensa em transição energética, obviamente a gente está pensando na geração de energia renovável. Mas tem um ponto antes, que é que a gente usa tecnologia para isso. E aí, quando a gente usa tecnologia para isso, o Brasil é um país que precisa se atentar em desenvolver sua cadeia produtiva tecnológica. E isso passa por investimentos em empresas, startups, inovação tecnológica. E a Agência Nacional de Energia Elétrica também está se posicionando de maneira bem interessante nisso, na mudança da norma de inovação. E, Cássio, dentro dessa perspectiva desse novo momento da Copel, como é que você enxerga esse posicionamento e esse desafio que o Garrett colocou lá? Você já tem uma visão de longo prazo clara, e esse desafio da maturidade tecnológica passa em investir em empresas de base tecnológica e trabalhar o desenvolvimento dessa cadeia. Como é que você enxerga isso e como é que a Copel vai ter esse papel daqui para frente nesse posicionamento aí? E você quer dar novos negócios? Bom, eu acho que a Copel apoia fortemente, né, o ecossistema de inovação de várias formas. Eu acho que tem duas que são as mais destacadas. Do próprio P&D, né, que vem da ANEEL, da Agência Reguladora. Então, dentro da nossa área de distribuição e da geração e transmissão, a gente tem programas, né, de desenvolvimento aí, voltado para esse tema mais acadêmico e tecnológico também. Então, tem uma série de iniciativas lá. Agora, sem dúvida, o tema da inovação aberta é o que tem tocado mais a essa vertente que você tem comentado, viu, Regis? A gente tem hoje, né, dentro do programa de aceleração da companhia, então, como eu falei aqui, uma companhia de hidrogênio renovável, hidrogênio verde, né, de fato. A gente passou agora também, nesse último voo do Copel Volt, por uma aceleração de uma companhia que tem a capacidade de medir a pegada de carbono de clientes menores. Porque esse negócio, né, vou medir qual é a minha pegada de carbono, geralmente empresas grandes, aqui como o Garrett mostrou, Bosch, grandes companhias, L'Oréal, já têm essa consciência e já conseguem desenvolver esse trabalho internamente. Agora, pequenos clientes do Mercado Livre não necessariamente têm essa consciência e têm como fazer isso. Então, a gente se associou e acelerou aqui uma startup que tinha justamente esse viés de olhar e democratizar esse tema da gestão de carbono associada aqui ao mercado de energia. E acho que mais, viu, o Regis, assim, a gente olha esse tema aqui da transição energética, especialmente
os combustíveis do futuro, né, como o hidrogênio verde, por exemplo, como um fomentador não necessariamente só do mercado de energia, mas assim da cadeia produtiva em si. Então, algo que a gente termina fomentando e comentando lá dentro da Copel é que hoje talvez esse modelo que vem exportado, né, de que, olha, tem uma regulação para o hidrogênio verde para que vocês produzam aí no Brasil e exportem, né, para mercados que precisam limpar a sua pegada, talvez não seja o melhor modelo para a economia brasileira e, sem dúvida, não é para a economia paranaense. Então, a nossa economia ela é muito baseada no agro, ela tem aqui uma dependência, né, de fertilizantes, que o hidrogênio pode apoiar na produção desses fertilizantes ao longo da cadeia, então na produção de amônia, na produção de ureia. E a gente enxerga que, por exemplo, a biomassa aqui no interior do Paraná, onde a gente também tem projetos desenvolvidos aí, se ela for canalizada para a geração de fertilizantes aqui para o mercado interno, é um negócio muito mais produtivo do que você produzir hidrogênio para exportar. Então, o que precisa ser avaliado, né, e a gente tem tomado esse cuidado, é um pouco da vocação, né, que a gente tem como país, então quais são as fortalezas, e como é que você impulsiona e leva mais à frente essa vocação para o bem-estar, de fato, né, de uma matriz mais limpa. Parabéns, Cássio. E eu vejo que assim, o que você coloca é um ponto interessante, que assim, assim, você olhar a energia além do quilowatt-hora, né? E quando você tem essa perspectiva que você traz na questão do hidrogênio, é um grande exemplo disso. Eu entro com energia, mas eu posso sair com amônia, que vai produzir ureia, que hoje a gente é o porto, Paranaguá é o porto que mais recebe fertilizante, e que já tem toda a logística de distribuição pronta. Então, isso pode ser um grande negócio, quando você pensa. E outra coisa é metanol. Hoje, 70% do consumo de metanol está entre São Paulo e Paraná, né? E a gente poderia estar utilizando esse potencial que o Paraná tem de biomassa, da energia da Copel, e olhar, no caso do hidrogênio, além do quilowatt-hora. Além de todas as ações que vocês estão fazendo em inovação, investindo em tecnologia, que isso é muito importante, né? Doutor Lamastra, assim, você colocou... Primeiro, parabéns pela essa transição na Compagás. Bem, eu já estou nesse setor acompanhando de biogás há muito tempo, e essa transformação cultural que o senhor colocou, ela, além de ser importante para o momento que o mundo vive, né, frente aos investimentos que a gente está colocando, e esse desafio da mudança cultural é muito importante dentro da companhia, né? Parabéns pela chamada pública de biometano. Eu queria fazer algumas perguntas mais de curioso aqui, né, de expectativas, né, de projeções. Quais são esse movimento que transição energética, como eu falei, a transição energética ela passa pelo gás, esse corredor azul que o senhor colocou é muito importante para trabalhar isso, mas quais são as expectativas de implementação, de ampliação da rede, quais são as expectativas da participação do biometano dentro da rede de gás, dentro dessa estratégia que a Compagás está traçando, quais são as expectativas para a gente entender e estimular também os investidores nesse momento? Você falou, antes de formular a pergunta para o Cássio, que a transição passa pela biomassa e agora falou que passa pelo gás. Eu vejo fundamentalmente que a transição no país e a inserção do biometano, de assumir esse papel na transição, passa pelo sistema de distribuição do gás. Isso é importante. O Brasil dispõe hoje de uma rede de 10 mil quilômetros de rede de transporte, da qual a rede é essa que a ENGIE tem uma parte. Temos 45, 47 mil quilômetros de rede de distribuição nos estados. Então, assim, o setor do biogás e biometano abrir mão dessa rede já implantada seria um contrassenso. Então, o que nós temos hoje? Que estimular, e aí começo a responder a sua pergunta. Nós temos que estimular, e hoje temos grupos de trabalho aqui com o governo do estado, que a gente está trabalhando nisso, temos grupos de trabalho
com o CI Biogás, que é uma entidade hoje que há 10 anos trabalha com essa atividade. Temos grupos de trabalhos com a Abiogás, grupos de trabalhos com a ABGás, enfim, todas as instâncias trabalhando em relação a isso, da gente estimular as iniciativas, tirar os projetos da gaveta, porque na parte de tecnologia e projetos, o Brasil já tem uma maturidade espetacular. Os projetos em si não têm maturidade, porque não tinha não tinha uma demanda apresentada, que começa a ser apresentada agora pelas chamadas públicas que os estados estão fazendo. Quem estão fazendo as chamadas? As distribuidoras de gás, como nós fizemos. Então, nós temos a rede e agora o papel nosso é estimular essa produção próximo das redes. Não adianta eu estimular uma produção de biometano estou falando uma fatia agora, uma foto do ano 2023, 24, 25, vamos para os próximos 3 anos. Eu estimular a produção, uma iniciativa de produção de biometano numa localidade que essencialmente esteja longe da nossa rede. No primeiro momento, nós temos que estar próximo das redes e injetar, como nós faremos a partir da nossa rede aqui na região dos Campos Gerais, e eu vou colocar para dentro. Ou seja, e aí, volto a citar o Erlo aqui, essas iniciativas do biogás, que nasceu ali no âmbito do trabalho do IDR que eles fazem, de ajudar os produtores, pequenos produtores, a ter uma renda complementar para gerar um valor a partir do biogás com a produção de energia elétrica, passa a ter uma valorização maior com a produção do biometano, que é mais valorizada, e recebendo diretamente da distribuidora. Esse é o modelo de negócio que nós estamos tentando colocar em pé. Como vão acontecer agora com esses 2 contratos que nós vamos assinar, com cooperativas aqui nos Campos Gerais, que vão injetar o gás e vão receber por isso. Historicamente, assim, a gente imaginava que eles fossem compradores de gás natural para os seus processos industriais. Eles conseguiram se resolver de outras formas e agora a relação se inverte. Eles serão eles serão fornecedores nossos. Nós somos compradores e vamos injetar isso, descarbonizando a matriz, contribuindo para reduzindo a dependência que nós temos de Petrobras e etc., de os fornecedores que a gente não consegue ter um controle excepcional sobre o preço, e sempre lembrando que o custo e o preço que se paga pelo biometano é importante na contribuição do que a gente chama de modicidade tarifária, né? Quanto mais biometano num preço equilibrado, o consumidor paranaense vai pagar menos na sua totalidade, enfim, porque a gente está falando como se fosse um sistema de um condomínio residencial, você gasta menos, todo mundo paga menos. Então, é uma conta de ganha-ganha que a gente tem que colocar em pé. Perfeito, Lamarche. Obrigado. Garret, eu vou fazer 2 perguntas para ti. A primeira, diretamente para você, dentro do que você colocou, e a segunda pergunta, já que o tempo está acabando, eu aproveito para fazer, aí a segunda você responde e volta até o Cássio, que é mais ampla. Você tocou num ponto que eu achei interessante sobre digitalização, descarbonização, e você tocou num ponto que, quando a gente fala de transição energética e de descarbonização, um ponto sempre que pega é que tem um custo para isso. Tem um investimento. A gente está vendo os esforços de investimento que estão acontecendo no mundo, mas a segunda pergunta vai estar atrelada a isso, mas a gente sabe sempre os desafios de investimento, de tecnologias. Tem outro ponto, quando você tocou em digitalização, que é um ponto-chave no setor elétrico hoje, que é a cibersegurança, que está diretamente ligado, são desafios que tem. Mas, pegando esse tempo no mercado de carbono, como é que vocês estão enxergando essa perspectiva? Quando a gente está sempre trabalhando em investimentos, a exemplo de biometano, uma das coisas que a gente sempre conversa no setor, o negócio tem que ficar, o projeto tem que ficar de pé com a venda do biometano. O mercado de carbono, essas coisas, eles agregam nisso. A gente sabe que no Brasil já tem o CBIO, que é uma grande referência. Mas como é que vocês enxergam e como é que você está enxergando a nível global essa questão do mercado de carbono, vocês que são uma empresa global? A segunda pergunta que eu vou fazer, que eu já deixo pronta aqui para vocês,
A gente viu agora, recentemente, no terceiro dia da primavera, um calor absurdo, né? No Brasil inteiro. Então, as mudanças climáticas estão aí, sem dúvida nenhuma. Tem um dado da IEA que é muito preocupante, embora todos esses investimentos que eu falei, dos 2,8 trilhões, 1,7 sendo renováveis, etc., para até 2030, nós temos que duplicar nossa capacidade de eficiência energética e triplicar nossa capacidade de carga de usinas renováveis no planeta. Esse é um grande desafio. Como é que vocês olham isso como oportunidade para o Brasil, dentro desse processo de reindustrialização verde, para atração de indústrias e, enfim, desenvolver o país e o nosso estado como um todo? Então, são duas perguntas, vocês vão ter que se virar nos 30, como era o programa do Faustão. Bem, vamos lá. Falando primeiro da primeira pergunta, naturalmente, eu enxergo, né, nós vemos que o mundo está investindo muito em energia renovável, e como eu também já coloquei, o Brasil está numa posição privilegiada em relação a isso, porque nós já estamos, seja em combustíveis, seja na matriz elétrica, acima das metas de longo prazo da Europa, dos Estados Unidos, e daí nesse ponto, e também entrando no mercado de carbono, que está tendo uma discussão no Senado agora, para uma regulamentação no mercado de carbono, acho que e a gente tem participado de algumas discussões, tem que se tomar cuidado com a regulamentação, porque, veja, de novo, já estamos bem acima das metas de vários países, né, mais desenvolvidos. Um cuidado. Por outro lado, temos que continuar fazendo as boas práticas, continuar gerando energia renovável. Nesse processo, aqui no Brasil, e falando de energia elétrica, entender e continuar crescendo, né, com energia eólica, com energia solar, entender qual que vai ser o papel das hidrelétricas. O Brasil tem grandes hidrelétricas aqui no Brasil, e elas são a bateria mais barata que tem, a maior e mais barata bateria que tem. Então, a hidrelétrica pode substituir uma térmica com um papel diferente, e daí, sim, tem que se pensar em como remunerá-la para isso. Então, a gente consegue ser bem renovável em geração de energia, continuar investindo em eólica, em solar, em outras fontes, mas tem que se olhar para o papel da hidrelétrica. Acho que esse é um ponto importante, está sendo olhado, mas em algum momento vai ter que se começar a tirar do papel. E também, acho que grande parte dos investimentos vai ser em hidrogênio. A gente está investindo bastante em hidrogênio, a gente vê muito movimento nisso, temos uma área específica para investir em hidrogênio no Brasil, e buscando muitos projetos aqui no Paraná, né? Tem acho que projeto que investe Paraná, temos no Ceará. Então o hidrogênio acho que vai ser uma grande fonte, e talvez a primeira possibilidade de exportar energia limpa, energia verde, de um país para o outro, que hoje é a forma que se tem de um petróleo ou com gás, né? Então essa é uma maneira que pode vir. Agora, para a segunda pergunta, eu talvez já tenha respondido um pouco, ou perdi um pouco aqui Parte de oportunidades para o Brasil, eu vou deixar para o Cássio. O que eu queria falar é o desafio que nós teremos a partir dessas oportunidades que nós temos. As oportunidades estão aqui, o Mauri falou, e o Cássio vai explorar isso muito bem, é muito capacitado para isso. Mas o que é que nós temos de desafio? E aí, Elo, talvez seja um desafio para o LIDE nacional. Como o país está se organizando para conseguir conciliar e conseguir aproveitar todo esse potencial que nós temos, solar, eólica, biogás, e, consequentemente, o biometano, água. Há um problema sério de planejamento energético. Nós temos aqui o Bertol, que trabalhou muitos anos no Ministério e tem essa visão. Nós temos um problema sério de planejamento da política energética no país. É uma bagunça, todo mundo puxando para o seu a brasa para a sua sardinha, infelizmente, enquanto o governo poderia estar atuando, e não é esse governo até que está fazendo muito mais coisas, na minha visão, do que nós conseguimos fazer nos últimos 4 anos, mas é de 4, 8, 12 anos, não se consegue ter um alinhamento, na minha visão, de todas as políticas que nós devemos ter para a gente consiga aproveitar essa questão
todo esse potencial que nós temos. Temos questões regulatórias, que é o básico, né? Todas as nossas atividades, a energia, o gás, tudo é regulado. Então, você tem agência, você tem sobreposição, você tem o legislativo sobrepondo medidas e projetos. As áreas hoje institucionais regulatórias das nossas companhias são gigantes, que ficam o tempo todo vendo de onde que vem o tiro. Então, se não houver um alinhamento, num planejamento macro, de como que o país pode aproveitar esse potencial formidável que tem e virar um país com muita vantagem, imune às crises que, por exemplo, a Europa passou agora com a guerra, porque era dependente basicamente de uma fonte energética, que é o gás, vindo da Rússia. Explodiu a guerra, o mundo inteiro entrou em colapso, porque nós pagamos aqui no Paraná, estamos saindo dessa fase agora, o gás mais caro da história, por causa da conta da guerra lá na Europa. O que nós temos com isso? Estou falando, o que tem o tiozinho que está abastecendo o carro dele com gás natural aqui, que vai trabalhar de Uber, com a guerra lá que o Putin resolveu invadir, enfim. O Brasil tem a oportunidade para se livrar disso, para ser altamente sustentável e independente de todo esse sistema. Só que precisa estruturar o seu planejamento. Bom, Regis, eu vou tentar em 1 minuto aqui ser super sucinto, né? Qual que é a oportunidade para o Brasil nesse contexto? Sem dúvida nenhuma, né? Tudo que se prega aí, Acordo de Paris, as metas para 2030, tudo que se prega que precisa ser feito no mundo, as condições necessárias para que essas ações sejam colocadas em prática, as condições naturais, as condições econômicas, as condições geográficas, se alinham perfeitamente no Brasil. Então, a gente tem muito sol, a gente tem muito vento, a gente tem uma bacia hidrelétrica invejável, biomassa. Então, as condições elas se alinham todas aqui no Brasil para que a gente consiga, de fato, executar. E o Brasil, sem dúvida nenhuma, é um país que está muito à frente quando a gente olha nesses temas de transição energética e de energias renováveis. O que eu acho que a gente precisa aproveitar e deixar de ser um país que sempre desperdiça, né, a próxima oportunidade, sempre nessa visão de país do futuro, é um pouco do que o Rafa falou aqui, tentar ser menos individualista ou olhar sempre para interesses particulares, né? E aí a gente tem sempre uma guerra interna aqui no Brasil, regulatória, e tentar ser protagonista do ponto de vista da regulação global. Porque se tem algum lugar onde, né, esses acordos e essa visão pode acontecer e tem acontecido, é no Brasil. Então a gente precisa participar do jogo regulando, ajudando a regular, e não só sendo um seguidor da regulação.